Oi, eu sou o Guilherme. Meu grupo vai falar sobre obesidade infantil. O que é obesidade infantil? A obesidade infantil é caracterizada pelo excesso de gordura corporal em crianças de até 12 anos. Quando é considerado que o peso da criança está pelo menos 15% acima do ideal para sua idade, o diagnóstico pode ser feito pela análise do Índice de Massa Muscular, IMC. A pandemia agravou a situação e teve um grande impacto na alimentação dos jovens do aumento do sedentarismo. A interrupção abrupta de uma rotina escolar e de atividades físicas para as aulas à distância. Isso ainda associado ao número de horas na frente do computador, tem prejudicado fisicamente e mentalmente os jovens. A obesidade infantil no Brasil e no mundo. O Relatório Mundial da Obesidade deste ano projetou que até 2030 o mundo passará por uma epidemia de obesidade e o Brasil terá 7,7 milhões de crianças obesas. Ele também estima que cerca de 23% das crianças entre 5 e 9 anos e 18% dos adolescentes de 10 a 19 anos serão afetados pela doença. Para que a doença não se perpetue na idade adulta, a prevenção da obesidade infantil é necessária. Assim, a médica destaca dois principais focos de atenção, que envolvem as escolas e o ambiente familiar e as refeições nesses locais. O principal problema está relacionado ao descontrole da alimentação, bem como a qualidade da merenda disponibilizada pelas escolas e o trabalho de conscientização do consumo de alimentos saudáveis. Eu vou citar agora algumas soluções para a obesidade infantil. É sempre bom incentivar brincadeiras que movimentam o corpo, como pega-pega, pular corda, amarelinha, dança, bicicleta, entre outros. Existem várias atividades que funcionam como excelentes exercícios. Teste. Vale a pena ressaltar que, primeiramente, você deve procurar um médico. Controle o tempo da exposição às telas. O tempo que a criança fica exposta e conecta às telas, como televisão, computador, videogame, celular, pode influenciar um estilo de vida mais sedentário. Pode também prejudicar os hábitos alimentares. O recomendado é que crianças até 5 anos não fiquem mais de 1 hora em frente às telas. Para crianças de 5 a 13 anos, a recomendação é de que tenha, no máximo, 2 horas de tela com fins recreativos. Cuidado com o uso de medicamentos. Pesquisas afirmam que o uso de antibióticos pode interferir no metabolismo da criança, contribuindo para a obesidade infantil. 2 estudos mais recentes confirmam o resultado das pesquisas anteriores sobre a correlação positiva entre a exposição precoce da criança aos antibióticos, especialmente nos seus primeiros meses de vida, com a obesidade infantil. Por isso, é muito importante que medicamentos só sejam administrados ao seu filho se houver prescrição médica. Sono e repouso. Conforme já mencionado, a falta de sono adequada pode contribuir para a obesidade. O relógio biológico da criança pode ficar desregulado, atingindo hormônios que controlam o apetite. Assim, os pais precisam estar atentos para que as crianças tenham qualidade no sono e descansem o tempo recomendado para cada idade. A Academia Americana de Medicina do Sono sugere que as crianças de 3 a 5 anos durmam de 10 a 13 horas, incluindo cochilos à tarde. Crianças na idade escolar de 6 a 12 anos devem dormir de 9 a 12 horas à noite. Deu exemplo. Quando se fala em obesidade infantil, muitas pessoas culpam os pais pela situação dos filhos. Nem sempre isso será verdade. É fundamental que a família toda estabeleça uma rotina saudável de alimentação com prática de exercícios físicos. É importante observar também o tempo de tela e controle do sono. Ser um exemplo é a melhor maneira de ensinar seu filho a cuidar de si e da sua saúde. Nos tempos dos nossos avós, criança gordinha, rechonchuda, era sinônimo de criança saudável. Não era uma ideia de todo errada, porque as crianças subnutridas daquele tempo eram muito mais vulneráveis às infecções. Hoje é o contrário, a obesidade infantil é um problema, e grave.
Dietas cheias de fast food, salgadinhos, bolachas recheadas, doces, chocolates e a rotina do dia inteiro sentado na frente da televisão ou com um joguinho são os principais causadores da epidemia de obesidade infantil. Oi Marcele, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E hoje a gente vai falar sobre obesidade infantil, nosso trabalho de educação física, e a gente quer saber sua opinião sobre o assunto. Então, hoje em dia, né, com a correria, os pais estão trabalhando fora. Antigamente, somente os pais. Hoje em dia, pais e mães. E com isso, a indústria do fast food aumentou, assim, excessivamente. E infelizmente isso afeta a saúde das crianças. Por quê? Quando a mãe não tem aquele tempo para preparar uma alimentação saudável, regada de vegetais, sucos naturais com frutas, infelizmente isso acaba afetando e as crianças vão sentindo esse reflexo. Olá, Tigrana, tudo bem? Tudo bem. Ó, o nosso grupo está falando sobre obesidade infantil, o trabalho de educação física. A gente queria saber a sua opinião sobre o tema. Eu acho que a criança tem que fazer um regime, ficar bem assim, fazer um exercício, né? Que é bom para a saúde, uma caminhada e acompanhar com um médico especialista nisso, né? Que sabe fazer essas coisas direito. Não pode ser da gente, mas com um médico, né? Isso aí, Tigrana, falou tudo. Valeu! Oi Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Maria Laura. Então, o nosso trabalho de educação física é o tema obesidade infantil e a gente queria saber sua opinião sobre o assunto, já que você lida com crianças todos os dias. É um assunto muito preocupante, né? A obesidade infantil, visto que as crianças, cada vez mais percebemos crianças nessa situação, por conta da dificuldade de fazer uma atividade física, são muito sedentárias, né? Uma alimentação que não colabora, né? Muitos alimentos com conservantes, sódios, gorduras hidrogenadas e etc, né? E cada vez mais percebemos as crianças muito nos seus quartos, brincando, né, de videogame, no celular, e isso colabora bastante para a obesidade. Bom dia, professor Alex, tudo bem? Bom dia. O nosso grupo de trabalho de educação física está falando sobre a obesidade infantil. Você, como é da área do esporte, da educação física, deve ter alguma noção sobre alguma maneira de tentar amenizar essa situação. Então, a atividade física e o exercício físico são fatores importantes nesse desenvolver, para a gente tentar diminuir, né, essa questão da obesidade infantil. Não é o único fator, porque a gente sabe que a questão da obesidade também está ligada à questão da alimentação. Então, se a pessoa não se alimenta direito, se come alimentos que não são adequados, ela também vai desenvolver essa obesidade. E tem questões também genéticas, que é o histórico familiar de cada um. No caso da educação física, o que a pessoa tem que ter noção é que ela tem que fazer exercícios e atividades físicas no seu dia a dia para desenvolver, para aprimorar essas habilidades. Como que a pessoa faz isso? Procurando um profissional para orientar. Pode ser um profissional de educação física, pode ser um outro profissional, por exemplo, de dança ou de uma outra modalidade, para ela estar fazendo exercício físico. E atividade física são coisas que a gente faz no nosso cotidiano. Ir para a escola, ir a pé ou ir de bicicleta é uma escolha. Comprar pão, ajudar a sua mãe, o seu pai em casa, fazendo alguma atividade do cotidiano da casa. Isso são atividades físicas. E o exercício físico são atividades que a gente faz de forma planejada. Por exemplo, fazer uma aula, fazer uma luta, fazer aula de educação física. Então são coisas planejadas. Isso daí ajuda também nessa questão de sair do sedentarismo, que é uma das causas da obesidade. Valeu aí, Alex, pela sua contribuição para o nosso trabalho. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.